Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou indicar algumas atitudes que todos os homens, sob o meu ponto de vista, deveriam adotar para não viver uma vida de arrependimentos. Eu resolvi fazer esse vídeo depois de notar um crescimento exponencial de homens se lamentando aqui no meu canal, principalmente em relação a temas, né, ligados à filiação e ao casamento. Então, usando, né, da minha experiência como defensor público, como advogado, como professor, como escritor, eu anotei aqui uma lista de coisas que eu entendo que todo homem deveria fazer se quer, como eu disse, viver uma vida sem arrependimentos. Convido a você a comentar, a criticar cada um desses meus conselhos e dar a sua opinião sobre cada um dos temas. Vamos então a eles. Meu primeiro conselho, talvez até o mais importante: não tenha filhos fora do casamento. Nós vivemos, né, numa época de muita liberdade sexual, né? Ninguém precisa mais sair de casa às escondidas para se encontrar com uma garota. Todo adolescente, eu diria até, todo jovem, todo adolescente, hoje já tem acesso, né, a informações e a práticas sexuais. Então não há motivo mais para que você, homem, faça isso de improviso, né? Que você vá para uma balada, que você vá para um barzinho sem se preparar para essa eventualidade, né, de encontrar uma garota legal, que você goste, ela goste de você, e vocês então resolvam ali de pronto, e é o que eu vejo acontecer, a ir para o motel ou ir para algum lugar, às vezes até mesmo no carro, numa praça, encostar em algum lugar, é pelo menos o que eu tenho observado, e acabar tendo, né, relações sexuais sem o devido preparo, o que pode e leva normalmente a uma gravidez não desejada. Ou seja, nenhum homem mais precisa viver despreparado. Então, assim, a relação sexual hoje ela acontece quase que naturalmente. Faz parte do relacionamento. O que na minha época era um beijo, hoje é uma relação sexual. Então, se prepare. Ou seja, não vá para o barzinho, não vá para a balada sem estar preparado, sem estar munido da sua camisinha. Não se dê o direito, né, de ter filhos na hora errada, com a pessoa errada, nas circunstâncias erradas. Um filho nessas circunstâncias traz muito aborrecimento, traz muito dor de cabeça. Você não está preparado, aquela pessoa não é a pessoa certa para ser a mãe do seu filho. Então não tem desculpa. Não deixe a paternidade acontecer ao acaso. Não deixe de estar preparado. Hoje não tem mais desculpa. Há muita informação. Aí, na sua mão, com o seu celular, há toda a informação que você precisa sobre como se prevenir. Então não tem desculpa para ter filhos fora do casamento. Então, se você olhar os comentários aqui dos homens reclamando, a grande maioria é sobre paternidade. É guarda, é pagamento de pensão, é direito de visitas, é uma infinidade de questões que às vezes você não está preparado. Então, pare de sair de casa despreparado quanto à possibilidade de ter relações sexuais. Pare com isso. O mundo hoje exige muita responsabilidade do homem, né? Exige muita responsabilidade do homem. Nós temos aí homens sendo obrigados a participar da vida dos filhos, homens sendo processados por abandono afetivo, homens sendo presos porque não pagam pensão alimentícia. Isso só para citar os principais problemas, né? Então, você que é jovem, você que está começando na vida sexual, se prepare, se cuide, não tenha filhos fora do casamento. Não tenha filhos fora de época. Isso vai, se você só tomar esse cuidado, você já vai estar melhor do que 90% dos homens que
tem se manifestado aqui no meu canal. Então tome esse cuidado, é um cuidado tão simples. Hoje todo mundo pode transar com todo mundo, né? Homem com homem, homem com mulher, mulher com mulher, há uma liberdade grande. Então, se prepare, compre camisinha, procure outros meios, enfim, saiba que existe essa possibilidade e pare de ter sexo despreparado. Você evitando ter filho com a pessoa errada, na hora errada, você já vai ter uma vida muito mais tranquila. Agora, se você já teve filho, né? Se você já tem filho, o meu outro conselho é: não tenha filhos com mais de uma mulher. Então, tudo bem, você era inexperiente, errou, acabou não tomando os cuidados necessários e acabou tendo filho com uma namorada, uma amiga, uma desconhecida, alguém que você conheceu bem. Resumindo, você tem um filho. Então, agora você deve redobrar os seus cuidados. Ou seja, não tenha filhos com mais de uma mulher. Eu vejo aqui no meu canal homens que têm filho com 3, 4 mulheres diferentes, aí depois ainda está se lamentando, ainda está chorando, porque tem que pagar muito a pensão. É óbvio. O cara tem filho com uma, vai lá, ela entra na justiça, o juiz manda pagar 1/3 do que ele ganha. Pronto, já é 1/3 a menos da renda dele. Aí ele vai e tem filho com outra. Aí essa outra entra com a ação e consegue mais o quê? No mínimo 15, 16%. Aí ele vai pedir a revisional do primeiro e o juiz não facilita. Às vezes não dá. Às vezes abaixa apenas para 20, 16, 17%. Ele já começa a ficar aqui com 40% da renda dele comprometida. Aí ele vai, eu já vi aqui, vocês podem procurar, tem no meu canal, ele vai e tem filhos com uma terceira mulher. Um cara desse, ele está pedindo para ter depressão, para não ter dinheiro, para viver triste, para viver fudido. Então, pô, tenha juízo. Se você já tem um filho, 2 filhos com uma mulher, acabou. No mundo de hoje em dia, ter filho é muita responsabilidade. Eu, se fosse você, ia lá e fazia vasectomia, já cortava. Ou senão, quando você começar a namorar uma outra garota, já chega nela e fala: olha, eu já tenho filho, tá? Não quero mais saber de filho. Para mim, acabou. Chega! Para mim, chega. Eu não vou te dar mais um filho. Ah, então não quero namorar você. Ótimo. Então vai procurar outro aí. Eu não quero. Eu já tenho um filho, 2 filhos, já pago pensão, chega. Então, o segundo conselho é: não tenha filhos com mais de uma mulher. Ou senão, a sua dor de cabeça, a dor de cabeça que eu falei no item anterior, vai ser o quê? Dobrado, triplicado. Claro, o terceiro conselho só poderia ser no sentido de que não tenha filhos de que você não pode sustentar. É isso que a justiça tem dito aos homens que vão buscar revisão da pensão alimentícia. Opa! Você não tomou cuidado, você foi ter outro filho, mesmo que já tinha 1, 2, 3. Ah, sinto muito, não vou rever o valor da pensão. A justiça tem negado a diminuição. E com isso, o homem acaba comprometendo 40, 50, 60% da renda dele. Ou seja, a vida financeira dele fica praticamente inviável. Então, meu amigo, tenha responsabilidade. Só tenha os filhos que você pode sustentar. Eu conheci uma moça que o namorado dela, um rapaz novo de 22 anos, insistia em ter um filho com ela. Ele insistia, pegava no pé. Eu não sei o que acontece com nós homens, né? A gente tem uma namorada, uma moça bonita, a gente quer fazer um filho dela. Deve ser um instinto natural muito forte na gente. Gente, o mundo mudou. Isso é uma tremenda de uma bobagem. E é esse mesmo homem, nesse caso que eu estou citando, que queria tanto ter um filho, depois não queria visitar, não queria cuidar, não queria acompanhar no médico, não queria pagar a pensão. Pô, não tenha filhos que você não possa sustentar, não tenha filhos que você não queira ser pai. Quer viver como solteiro? Então, pô, tem informação em todo lugar. Você vive então como solteiro, só não sai fazendo filho.
Por quê? Porque essa criança, ela tem direitos. Ela tem direito de ter um pai, ela tem direito de ser cuidada, de ser sustentada, ela tem direito de ter você na vida dela. Então, se você não pode sustentar uma criança, não tenha filhos. Faça uma vasectomia. Use 2 camisinhas se for necessário. Use 3 se a mulher é muito fértil. Ou seja, assuma a responsabilidade. Não venha aqui depois do meu canal ficar se lamentando que você não pode pagar pensão, cara. Só tenha os filhos que você pode sustentar. Se não, tome cuidado. A justiça vai te encontrar. O meu quarto conselho é para aqueles que não observaram os conselhos anteriores, né? Então você não tomou os cuidados devidos e acabou aí engravidando a sua namorada, uma conhecida, uma amiga, uma desconhecida, enfim, você engravidou alguém com quem você teve relação sexual. O meu conselho aqui é um pouco duro, a maioria das mulheres não gosta, mas se você observar os comentários aqui no meu canal de vários vídeos que eu tenho aqui sobre paternidade, sobre DNA, você vai ver quanto arrependimento existe de quem não seguiu este conselho. Qual seja, nunca registre uma criança fora do casamento sem antes fazer o exame de DNA. Não interessa se é uma namorada firme, se é alguém que você conhece, não interessa se foi um encontro só, na balada, se você estava namorando ela há meses, não interessa. Hoje em dia existe muita liberdade sexual. Então, da mesma forma como às vezes você está dando os seus pulinhos, hoje em dia as mulheres também estão. Então você, na verdade, nunca sabe com certeza de quem é aquele filho. E como a paternidade, né? O filho é para sempre. É para sempre, para todo sempre um filho. Filho não é por 6 meses, não é por 1 ano. Filho é para sempre. Então, antes de assumir aquela responsabilidade, exija o exame de DNA. Por quê? Porque isso sempre vai ser cobrado de você e às vezes pelas próprias mulheres. Aí você tem um filho, registra sem fazer o exame de DNA. Daí a 6 meses, 1 ano, 2 anos, você arranja uma namorada, uma noiva, uma esposa, e ela vai falar, você fez o exame de DNA? Como que você sabe que o filho é seu? Vai ficar sempre esse zum na sua cabeça. Então é o seguinte, a sua mãe vai cobrar de você, o seu pai vai cobrar de você, a sua tia, todo mundo vai cobrar de você. Porque a liberdade sexual hoje é conhecida de todas, né, mulheres? Vocês sabem. Eu sei que talvez você seja uma moça correta, mas está cheio de mulher aí que não tem a mínima ideia de quem é o pai do seu filho. Elas acham, elas calculam, elas imaginam. Então é o seguinte, ser pai de uma criança envolve muita responsabilidade. E não é só pagar pensão não, viu, homens? Pagar pensão é a menor das nossas obrigações. Ser pai é estar presente, é brincar, é amar, é acompanhar na escola, é participar de reuniões, é ficar a noite toda no pronto-socorro porque a criança se machucou. Ser pai é muito mais, é dar conselho, é estar presente na vida do filho, é ajudar a mãe, compartilhar com a mãe as obrigações de criar um filho. Pagar pensão é um aspecto assim, ó, pequenininho. Mas, como eu disse, ser pai é para toda a vida. Então, antes de registrar uma criança, né, que nasceu, que dizem que é sua, fora do casamento, faça o exame de DNA. Mas não imponha isso na moça como se fosse uma cobrança de desconfiança. Chega nela, né, conversa, você está grávida? Poxa, não era o que a gente precisava agora, né? Mas tudo bem, eu vou assumir a minha responsabilidade. Eu vou te ajudar agora durante a gravidez, mas antes de fazer o registro da criança, eu quero fazer um exame de DNA. Não é que eu desconfie de você, apenas porque, como você sabe, a paternidade é pro resto da vida. Então, a minha mãe, meus outros relacionamentos, todo mundo vai querer saber. Então, para o seu sossego, né? E para o meu sossego, para a gente poder fazer essa jornada juntos, quando a criança nascer, nós vamos fazer lá o exame de DNA, que hoje, viu, é tão acessível, é tão fácil de fazer. Então, essa é uma regra importante. Tem muito, mas muito homem se arrependendo. E aquela coisa feia, né? Sabe aquela coisa feia? Depois de 10 anos, a criança tem 9, 10 anos, o cara vem com esse papo, eu tenho dúvidas, a criança não é parecida comigo, eu não sei, fiquei sabendo que você saiu, que você tinha um amigo.
Coisa cheia. Olha que palhaçada. E hoje a justiça, gente, nem permite você cancelar o registro se já criou vínculo de afetividade com a criança. Então, olha o risco que você está correndo. Não tenha contato com a criança antes de ter o exame de DNA positivo, confirmando que você é o pai da criança. Confirmado, assuma a sua responsabilidade. Assuma tudo que vem com a paternidade, mas não faça o registro e não comece a agir como pai antes de ter o resultado positivo na sua mão. Outra reclamação muito comum aqui no meu canal é contra a partilha dos bens, né? É muito comum, tanto homem quanto mulher, a bem da verdade, tá? Essa é uma reclamação comum. Eu acho até que as mulheres reclamam mais. Mulher não gosta de dividir aquilo que ela comprou, aquilo que ela entende que é dela. Já o que é do homem, isso elas sempre querem partilhar. Então é o seguinte, gente, uma coisa importante para acabar com brigas. Eu não quero dividir aquilo que é meu com ela. Pô, fui eu que trabalhei, fui eu que paguei. Hoje, né? Homens e mulheres normalmente trabalham. Os dois ganham um salário, enfim. É difícil você ter um casal em que só o homem trabalha na atualidade. Então, uma coisa importante que eu recomendo sempre: adotem, vai casar. Você vai casar, vai formalizar aquela relação, adotem o regime da separação total de bens. Esse é o melhor regime de bens que existe. Por esse regime, o que é do homem é do homem. O que era dele é dele, o que ele comprar é dele, o que ele vier a comprar é dele. O que a mulher tinha é dela, o que ela comprar é dela, o que ela vier comprar é dela. Ou seja, cada um tem o seu patrimônio e a sua vida. É o melhor regime de bens. No evento, fazer o divórcio com esse regime é simples. O que é seu, o que é meu. Pronto! A maior briga que os casais têm é justamente sobre a partilha de bens. Então você vai formalizar. Eu sei que é difícil, né? É difícil falar nesse assunto. Mas, gente, sei lá, eu não tenho aqui as estatísticas exatas, mas eu acho que de cada 5 casamentos, no mínimo, 3 terminam em divórcio. Então é bem provável que você que está aí pensando em casar, que o seu casamento acabe em divórcio. É a grande probabilidade, a bem da verdade. Então, o divórcio vai ficar muito mais simples se você casar no regime da separação total de bens. E veja, esse regime não impede que o casal faça as coisas juntos. Vocês podem comprar bens juntos, como se vocês fossem sócios, né? Só que daí vocês vão estabelecer ali quanto cada um vai pagar, no nome de quem que vai ficar. Vocês podem comprar no nome dos dois. O regime não impede, tá certo? Que haja comunhão de bens, se isso for da vontade ali do casal. O regime não prejudica no caso de uma morte acidental. Então, um dos cônjuges morre, o outro é herdeiro, vai receber os bens particulares, vai ter direito à pensão no INSS. Ou seja, a adoção do regime da separação de bens, ele só é importante, ele só faz diferença se houver o divórcio. Se o casal ficar juntos a vida inteira, se morrerem, né, irem, como diz lá, né, na hora da celebração, até que a morte os separe, se eles ficarem juntos até que a morte os separe, não faz nenhuma diferença o regime de bens, nenhuma. O regime de bens só tem um momento em que ele é importante, só no momento do divórcio. Entendeu? Só no momento do divórcio é que o regime de bens é importante. Se o casal ficar junto, eu não vou aqui explicar em detalhes, porque você provavelmente não vai entender, mas eu posso te garantir que não faz nenhuma diferença e o seu cônjuge não será prejudicado. O cônjuge é herdeiro dos bens particulares do outro cônjuge. Então, aqueles bens que são só seus, o outro cônjuge vai receber uma parte, juntamente com os seus filhos, né, com os filhos do casal, com os filhos que vocês tiverem. Então, gente, o regime da separação de bens, dá uma tranquilidade na hora do divórcio. Daí, o que é seu é seu. O que você comprou com o seu salário, aquilo que você adquiriu sozinho, tudo é seu. É coisa simples de fazer o divórcio. Então, assim, seja homem, né? Tenha coragem de conversar com a pessoa que você vai casar. Fala assim, olha, nós vamos casar, nós somos jovens ou somos adultos,
você já tem a sua vida, eu tenho a minha vida, você tem a sua renda. Vamos então fazer um pacto antinupcial e vamos adotar o regime da separação total de bens. Aí, a grande maioria, procura aqui os meus vídeos sobre partilha de bens no divórcio, tem um montão de reclamação. Procura lá o que as pessoas registram. Você vai estar livre de tudo isso. Nada disso vai ser a sua preocupação. Quer viver sem arrependimentos? Adote o regime da separação total de bens. Agora, você não adotou o regime da separação de bens, né? E o divórcio chegou. Como eu disse, né? Muitos, a grande maioria, talvez, dos casamentos acabam em divórcio. E você não tomou cuidado, né? Não teve coragem de falar com a mulher, não se preparou. Aí você vai ter que partilhar os bens, você vai ter que discutir guarda dos filhos, você vai ter que discutir pensão para os filhos, pensão para a mulher, enfim, há uma série de questões. O divórcio é um momento muito importante. E nós, homens, é incrível, gente. Mulher, nisso, é muito mais esperta que nós. As mulheres, a primeira coisa que elas fazem é correr atrás do melhor advogados que elas podem pagar. Se elas não podem pagar, elas procuram a defensoria. Nos meus 30 anos de defensoria, eu posso dizer assim com tranquilidade, mas assim, 95% dos meus clientes eram mulheres. As mulheres estavam sempre lá. Eu chegava, às vezes, assim, no plantão, assim, você olhava aquela multidão, umas 200 pessoas esperando o atendimento. Dessas 200, pelo menos umas 160 eram mulheres. Mulher é muito mais esperta do que nós no que diz respeito a lutar pelos seus direitos. Então, você não ouviu meus conselhos, né? Você não casou no regime da separação de bens. Você não evitou filhos que você não pode sustentar. E você agora está aí frente a um divórcio. Meu amigo, e eu vejo muito homem não fazer isso, mas muito, é incrível. Olha aqui no meu canal alguns vídeos sobre divórcio. O senhor acha que eu preciso? Eu até tenho um vídeo só sobre isso. O senhor acha que eu preciso mesmo de advogado? Vou deixar tudo isso para lá. Qualquer coisa, eu me levanto, eu dou volta por cima. Como são trouxa. As mulheres costumam se levantar, viu? Mulher normalmente sofre, né, quando do divórcio e tal, mas eu acho que eu não conheço nenhuma mulher que não tenha se levantado. Agora, homem, o que homem faz de besteira no divórcio e após o divórcio é alguma coisa que merecia um estudo. Como nós erramos durante o divórcio e depois do divórcio. Eu já vi muitos, gente, não é um caso, não, juro para vocês, eu já vi muitos casos de homens que depois, às vezes meses, às vezes alguns anos depois, estão vivendo no cantinho que a ex-mulher arranjou, que aceitou ele de volta, pôs ele lá no cantinho, estão vivendo da ajuda da ex, porque simplesmente acabaram com as suas vidas depois do divórcio. Não souberam recomeçar. Então, assim, o divórcio é um momento muito delicado, muito importante. Então, assim, não tem jeito, não dá para salvar o casamento. Vocês, né, já tentaram de tudo, já falaram com o pastor, já falaram com o padre, já falaram com o psicólogo. Não tem salvação esse casamento. Deve-se sempre, viu, gente, lutar pelo casamento. Não há relacionamento perfeito. E a forma mais econômica na verdade, para ambos, tanto para o homem quanto para a mulher, na medida do possível, né? Procurar manter o casamento, claro, salvo aquelas situações de agressão, enfim, as situações extremas. Tirando essas situações, eu acho que hoje as pessoas desistem muito fácil e muito rápido do casamento. Então, mas é uma época muito delicada e não tem jeito, né? Vamos dizer que chegou à conclusão que não vai ter jeito, você tem que sair de casa, ou ela vai sair de casa, ou já saiu de casa. Procure, não fica se sentindo culpado, né? Nós homens temos muito sentimento de culpa na hora do divórcio, principalmente porque, via de regra, pelo menos antigamente, né? Hoje eu não sei, as mulheres hoje estão muito parecidas com os homens, mas via de regra a gente é culpado, né? Fomos pegos no flagrante aí fazendo alguma besteira e estamos sentindo culpado, então a gente só faz besteira na hora do divórcio, porque tem de homem que se arrepende.
E é um erro grave. Então, o conselho que eu dou para ambos, né? Mas principalmente para os homens, porque esse vídeo, eu estou dedicando esse vídeo aos homens, é: contrate o melhor advogado que você puder pagar. Aliás, esse é o melhor investimento que você pode fazer, viu? O melhor investimento que você pode fazer é, nessa hora do divórcio, contratar o melhor e não abra mão dos seus direitos. Olha, eu nunca recomendo para o homem ou para a mulher ser filha da P na hora do divórcio, sabe? Querer ser mesquinho, ser egoísta. Ninguém sai ganhando, né, de um divórcio. Então, sempre o divórcio representa prejuízo financeiro, prejuízo emocional para o casal. Mas é muito importante, assim, agir com justiça. Dê para o seu cônjuge a metade que é dele. Olha, metade da casa é sua, metade do carro, o dinheiro que nós temos está na poupança, nas aplicações. Dê a parte da pessoa, mas nenhum centavo a mais. Nenhum centavo a mais. Dê apenas a parte da pessoa, nada mais. E quanto aos filhos, tem que haver uma proporcionalidade, ou seja, não é o homem que tem obrigação, né? Tem muita mulher que pensa que a obrigação de sustentar os filhos é do homem, não é. A obrigação de sustentar os filhos é do casal. Então as despesas das crianças têm que ser divididas proporcionalmente. Então, assim, né, tem que se considerar aquilo que o homem ganha, aquilo que a mulher ganha e dividir ali as despesas com a manutenção, né, com o sustento dos filhos do casal. Então é o seguinte, esse é um momento delicado que pode definir todo o futuro da sua vida. Pode representar o fim da sua vida se você agir como muitos homens agem aqui que eu vejo no meu canal. Ou seja, não contratam bons advogados, abrem mão de tudo, não levam a sério esse momento tão delicado, são muito filhas da mãe com a ex-mulher e com as crianças, enfim, acabam ainda ganhando o ódio da ex em cima deles, o desprezo dos filhos por aquilo que ele está fazendo. Então é um momento delicado. Então, se você chegou nesse momento e não tem como evitar esse momento, tenha o bom senso de contratar o melhor advogado que você puder pagar. Ainda tem aí tantos conselhos que eu poderia dar aos homens, só que são situações muito particulares, né? Eu venho aconselhando homens e mulheres há quase 40 anos, acho que até há mais de 40 anos. Então, assim, mas depende muito da situação que cada um está passando. Então, eu quero convidar você, né, que também tem experiência, que também está passando por isso, o que mais você acha que um homem deveria fazer para não ter arrependimento ou para não viver em arrependimento, né? O que mais você acha que seria importante para que nas relações familiares, né, aqui no direito de família, um homem não viva em arrependimento, de cabeça baixa, em depressão? Eu mesmo tenho mais alguns conselhos que eu poderia dar, né? Assumir as suas responsabilidades, ser um bom pai, respeitar a mulher, né? Respeitar o espaço da mulher. Nunca, em hipótese nenhuma, agredir, mesmo que seja com palavras, se você não ama mais a pessoa, pede o divórcio, enfim, há ainda assim, muitas atitudes que eu aqui poderia aconselhar. Quero convidar você, né? Vamos fazer desse vídeo um vídeo de aprendizado para todos os homens. Deixe aqui também o seu conselho, a sua observação. Discorda de mim também? Pode discordar. Pode escrever aí embaixo que eu estou completamente errado nisso, daquilo. Só faça, claro, de forma educada, né? Eu estou aqui tentando contribuir, não vai me atacar pessoalmente, dizer que eu sou isso, que eu sou dizer aquilo. Se fizer, já vou avisando, hein? Bloqueio na hora. Aqui eu não ganho nada, ou quase nada aqui com esses vídeos, faço porque eu gosto, faço pela satisfação de me comunicar com você. Então, assim, se vier com má educação, eu não tenho paciência, não preciso disso, não tenho paciência. Se vier com falta de educação, bloqueio e sai do meu canal, sai da minha vida para sempre. Tá bom? Quero aproveitar, claro, como faço em todos os vídeos, para pedir, né, o apoio, o seu apoio aqui ao meu canal. Faça isso se inscrevendo no canal, deixando o seu like nesse vídeo se você gostou. Se você não gostou, não precisa deixar o like. E compartilhando o vídeo com amigos e familiares.
Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.